Beleza. Essa próxima alteração aqui da linguagem do ECMA 6, eu vou demorar um pouquinho para falar um pouco mais dela, porque, na minha opinião, é a alteração mais importante de entender da linguagem, porque é simplesmente a coisa que provavelmente você vai usar mais, tá? Que é a tal da função setinha, certo? Então, o que é essa função setinha? É uma maneira de você criar funções anônimas, né? Que em JavaScript a gente faz isso direto, né? A gente declara funções, passa como parâmetro, passa de callback, né? Para promessa, enfim, a gente está o tempo todo declarando função anônima, né? E aí tem um jeito novo de declarar função anônima, que é usando essa setinha aqui, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa função anônima que a gente guarda nessa variável oi, que dá um alert, né? Então, se a gente chamar oi aqui, ele vai dar um alert, né? Então, outra maneira de declarar essa função é usando essa setinha aqui, né? Então, essa setinha denota que você está criando uma função anônima, e aqui no lado esquerdo a gente tem os parâmetros, e no lado direito a gente tem a implementação dela. É isso, né? Então, isso aqui é praticamente, não é exatamente igual, mas a gente vai chegar lá. Mas é praticamente a mesma coisa que isso daqui, né? Então, se a gente declarar essa variável oi dessa maneira, pá, né? O JavaScript vai entender que isso aqui é uma função e eu continuo sendo capaz de chamar essa função dessa maneira aqui e as coisas funcionam, tá? Então, só para dar um exemplo desse tipo de coisa em ação, né? A gente tem aqui a função... não era map, cara, era filter. Deixa eu mudar isso daqui aqui. Filter, pronto. Tá? Então, deixa eu... refresh. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando aqui uma variável chamada de pares, ela é igual a esse array. O array tem um método filter que recebe uma função, né? Quando essa função, o array vai aplicar para cada elemento e o que der true, ele vai colocar no array que ele vai devolver de resposta, tá? Então aqui eu estou passando uma função, né? Uma função que retorna true se x for par e retorna false se x for ímpar. Então na hora que eu rodo isso daqui, tá? Né? Os pares são apenas o 2, 4, 6, 8, 10. Tá? De maneira semelhante, o array também tem essa função chamada map, né? que devolve um array aplicando essa função aqui para cada elemento do array. Né? Então isso aqui vai devolver os quadrados de 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então isso daqui também é uma maneira de usar a função setinha, né? De uma maneira super enxuta, né? Em vez de ter que escrever function x, né? Retorna x vezes x. Né? Então só isso daqui já ele entende que é uma função anônima que ele passou como parâmetro aqui. Beleza? Outra maneira de implementar essa mesma coisa, né? Repara aqui, ó, eu estou fazendo duas pequenas alterações, né? Na maneira como eu fiz aqui em cima. Tá? Então eu estou colocando esse meu lado esquerdo entre parênteses. Então isso aqui, se eu tiver uma variável só, é opcional, né? Se eu tiver mais de uma, daí eu preciso do parênteses. E aqui, ao invés de simplesmente colocar o valor de retorno, eu estou colocando a implementação da função entre chaves, certo? Então, se eu, no meu lado direito, uso chaves, significa que o que vem depois aqui é a implementação da função. Então, isso aqui dá no mesmo, tá? Então, var quadrados aqui, quadrados vai ser a mesma coisa de antes, certo? Nesse próximo exemplo aqui, eu vou mostrar aqui que fica mais fácil de ver. O que eu estou fazendo, né? Eu estou passando de novo um x, e aí eu estou abrindo aqui a implementação e eu vou retornar esse objeto que tem um atributo número e um atributo quadrado. Né? Então é diferente aqui essa implementação, mas só para mostrar aqui que esse meu lado direito pode ter um bloco de código maior aqui, com várias linhas e tal. Então vou mostrar que isso aqui também funciona, vai dar um resultado diferente, obviamente, né? Ao invés de ser um array de números, vai ser um array de objetos com esses atributos aqui, número e quadrado, mas funciona também, certo? Pá! Beleza? Então, quadrados vai ser igual a esse arrayzinho aqui, a gente abre ele aqui, pronto. Cada elemento é um cara desse aqui. Poxa, então, se eu quiser usar esse tipo de construção aqui para retornar um objeto diretamente, não pode. Porque se você pegar e declarar um objeto aqui desse jeito, ele vai entender que a chave não é a chave para definir o objeto, vai ser a chave para definir
o bloco da implementação da função, né? Ou seja, seria o equivalente a tentar fazer isso daqui. Tá? Então eu não estou colocando aqui porque não funciona. Mas seria basicamente isso aqui, né? Vou pegar isso daqui, x, daí vai retornar isso daqui diretamente. Pronto. Nada disso aqui mais. Né? Vou até deixar numa linha só aqui para ficar mais fácil de ver, que eu acho que fica mais fácil. Né? Pronto. Ou seja, dado x, retorna esse objeto. É o mesmo tipo de construção que eu estou fazendo, cadê? Aqui. Né? Só que tem ambiguidade dessa chave aqui, que o JavaScript vai saber se é para iniciar o bloco da função ou para definir o objeto que ele vai retornar. Então esse aqui quebra. Tá? Então, infelizmente, isso aqui não funciona. Tá? Não pode. Certo? Ele vai quebrar aqui, porque ele achava que o que vinha depois aqui era um comando e não um atributo de um objeto. Tá bom? Então isso aqui, ó, não. Beleza? De qualquer jeito, já é uma mão na roda, né? Entender que tem essas novas maneiras de declarar funções, né? As mesmas regrinhas de passagem de parâmetros se aplicam aqui dentro desse parênteses aqui, aquelas regrinhas que a gente viu lá nessa telinha 3 aqui, né? Essas regras de passar parâmetro desse jeito, né? De passar parâmetro desse jeito. Tudo isso aqui funciona para essas coisas que a gente pode passar aqui dentro por essas funções setinha também, tá bom? E tem mais um porém aqui, né? Que é importantíssimo saber, que é uma coisinha que esse tipo de função setinha se comporta diferente desse tipo de função anônima que a gente costumava usar no ECMA 5, que é o comportamento do this. Tá? Então, qual que é a diferença? É que a função setinha, ela herda o this da função pi. Tá? Então, para exemplificar isso daqui, eu vou usar esse exemplo aqui, ó. Presta atenção. O que eu tenho? Isso aqui é como se fosse um objetozinho, né? Que ele tem estado, né? Um objeto que eu chamei aqui de GitHub. Ele sabe o username dele, Vue.js, ele sabe o repositório, Vue, e ele tem uma lista de issues. Tá? Então, basicamente, eu estou imaginando que esse objeto representa um repositório do GitHub, que é esse repositório aqui, github.com, usuário Vue.js, repositório Vue. E ele tem um monte de issues aqui, que são os bugs que a turma abre lá do Vue.js, que é uma lista vazia. E aí eu tenho esse método no objeto GitHub, que vai buscar as issues. Né? Então repara o que eu estou fazendo aqui. Então já estou usando algumas coisas que a gente aprendeu aqui. Né? Estou declarando duas variáveis, username e repo, né? Que é this.username e this.repo, declarando variáveis locais da função listIssues. Declarando outra variável aqui, URL, usando template string, que eu estou pegando a URL que vai me retornar o JSON, né? Usando a API do GitHub, vai me retornar o JSON das issues desse cara aqui, ó. Então, só para a gente ver aqui que eu não estou mentindo, se eu bater isso aqui lá no browser, Vue.js/Vue, vem um JSONzão lá, um JSON cheio de issue, né? Beleza. Então eu estou fazendo aqui, estou usando jQuery, incluí o jQuery aqui na minha página só para poder fazer um Ajax maroto aqui, né? $getURL, success, e aqui no callback aqui, né? Dessa promessa aqui, success, eu estou usando a função setinha, beleza? O que eu estou fazendo aqui dentro dessa função setinha? Eu estou usando this.issues igual a response, estou setando esse cara aqui. Se isso fosse uma função anônima, né? A moda antiga, desse tipo aqui, eu não poderia usar esse this aqui dentro. Porque esse this seria o this dessa função interna a essa. Tá? Mas a função setinha não tem o this próprio. Né? O this da função setinha ela realmente vai apontar para a função pi, para o this que está fora, né? Na hora que ela foi declarada. Então esse this.issues aqui realmente vai alterar o issues do objeto original,
certo? Então vamos ver isso aqui funciona, olha só. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou dando console log aqui só para ver que chegou a resposta, certo? Vamos ver isso aqui. Ctrl Chups, vou botar aqui um Ctrl V, né? Tem o objeto GitHub aqui, tá? Meu github.issues é um array vazio, e aí eu posso pegar e falar, então tá bom, então vai buscar suas issues, ô vagabundo. Chegou? Chegou. Então, github.issues, né? É uma lista cheia de objetos, cada objeto com um monte de coisa, então as coisas funcionam do jeito que a gente gostaria, tá? Como é que era antes? Antes, o que a gente fazia? Né? A gente fazia isso aqui. Se a gente precisasse usar o this, né? Então, não tem mais a função setinha. A gente tinha a função anônima aqui, function response, né? Isso aqui não funcionava. Vou mostrar que isso aqui não funciona. Ctrl C, Ctrl V, pá. Quem que é github.issues? É um array vazio e list issues chegou. Quem que é github.issues? Continua sendo array vazio, seja lá quem for que ele setou aqui, esse issues aqui, esse this aqui onde ele setou essa issues, não é o nosso objeto GitHub, tá? Por quê? Porque essa função tem um this próprio, né? Onde será que ela setou? Será que ela setou no window? Window.issues. Também não setou no Windows, mas onde raio setou esse cara? Vamos procurar aqui, botar um debugger aqui, a gente faz tudo de novo, né? E pá. Então, github.issues, não tem nada aqui. Agora a gente manda listar as issues, ele vai parar no nosso breakpoint e a gente consegue ver quem que é o tal do this, né? Esse this aqui não é o window, nem é o nosso GitHub, é o jQuery, sei lá o que é esse this aqui. Mas não é quem a gente gostaria que fosse, né? Então esse aqui é o que é o importante. Como é que se resolvia esse problema antes disso, né? O que se fazia era, a gente criava uma variável aqui, digamos underline this, ou então uma variável chamada self, e a gente atribuía essa variável aqui ao this. Aí aqui dentro a gente usava isso daqui pelo closure, né? Aí isso daqui sim funcionava, tá? Funcionava no jeito da moda antiga de fazer aqui sem a função setinha. De novo, a última vez aqui, agora ele está com o debugger habilitado. Não quero mais debugger. Tem debugger aqui? Não tem. Vou dar um refresh aqui para ele não querer ficar mais parando no breakpoint. Pronto. Aqui, pá. Né? github.issues, não tem ninguém. List issues. Chegou github.issues. Tá? Então isso aqui funciona, que é como funcionava antes da função setinha, mas porque nós temos agora a função setinha, a gente não precisa desse tipo de coisa que a gente tinha que fazer quando usava esse tipo de callback e precisava acessar o this que estava fora. Tá bom? Então é uma parada importante da função setinha. Na minha opinião, a função setinha é a nova feature do ECMA 6 mais popular de todas, né? A mais importante porque é que você mais vai usar, justamente porque criar funções anônimas é uma coisa assim inescapável do JavaScript e a gente faz isso toda hora. Então isso daqui dá um pouco de refresco pra gente. Beleza? É isso, valeu, até o próximo vídeo, um abraço.